Vamos meditar um pouco na palavra, bendizendo ao Senhor, mas ao mesmo tempo crendo que Ele é a cura. Crendo que Ele é a cura. Neste mês de maio e a primeira semana de junho falaremos sobre família. E o nosso intuito é trazer este tema, uma família, uma igreja chamada família. Vamos dizer isto juntos? Uma igreja chamada família. A família é uma extensão da igreja. A igreja é a continuação da família. Não tem como nós separarmos igreja e família, família e igreja. Onde estamos, somos família. E onde estamos, somos igreja. E o tema do nosso estudo desta noite é família formosa aos olhos de Deus. E para isso quero convidar toda a igreja para que juntos possamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Eu vou ler os versos de 20 a 36. Atos, capítulo 7, versos 20 a 36. E antes de ler, eu quero apenas fazer uma observação histórica, contextual. Esse texto narra o momento onde um homem chamado Estevão está sendo profundamente questionado. Na igreja de Jerusalém, alguns homens, algumas pessoas começaram a se destacar porque estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo e estavam fazendo a associação entre o Antigo Testamento e a prática daqueles dias. Haviam homens, entre eles os discípulos, que estavam realmente dispostos a dar sequência àquilo que Jesus havia deixado, a compartilhar o Evangelho da graça. E no capítulo anterior, não precisa abrir, apenas olhe por favor. A Bíblia fala que no capítulo 6 de Atos, verso 8, diz que Estevão, um homem cheio do Espírito, falava com poder ao povo daqueles dias. E no capítulo 6, ainda no verso 10, diz que ele começou a ser confrontado, porque estava falando acerca de Jesus na qualidade de Messias. Ele tinha sido o cumprimento da promessa. E Estevão, este homem, cheio do Espírito, falava sobre Jesus e as pessoas começaram a questionar. E no capítulo 7, ele realmente começa a fazer um apanhado histórico. E diante do sumo sacerdote, a mais alta autoridade judaica daqueles dias, Estevão começa a discorrer a respeito dos heróis da fé. Fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, José. E agora no versículo 20 ele fala sobre Moisés. E ele narra de uma forma muito especial a trajetória de Moisés, de quando foi criado pela mãe até o momento onde se torna o libertador de Israel, o libertador diante do faraó. Só que Moisés era um líder para o povo judeu, era um referencial. E Estevão, cheio do Espírito, começa a perceber alguns detalhes negativos da vida de Moisés. E o povo realmente está entendendo que aquilo tudo era uma falácia, era uma mentira. Ele não podia mostrar a fragilidade dos heróis da fé. Mas Estevão, repito, cheio do poder do Espírito Santo, começa a discorrer e traz para nós um episódio da vida de Moisés. É o que diz no capítulo 7, versos 20 a 36, que nos dizem assim: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. É possível abaixar um pouquinho o microfone, por gentileza? Ok, obrigado. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente,
tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Muito bem, Estevão está aqui descrevendo com suas próprias palavras o que aconteceu e está registrado no livro do Êxodo, capítulo 2, dos versos 11 a 22. Moisés, como os irmãos conhecem, havia uma lei naqueles dias em que todo filho, todo homem que nascesse, precisava ser morto. Mas as parteiras tiveram misericórdia, e quando a mãe de Moisés deu à luz, eles pouparam a vida do menino, embalaram no cesto e colocaram num rio chamado Nilo. E uma das servas foi acompanhando na descida do rio e percebeu que uma das filhas do faraó, que estava banhando-se no rio, achou o cesto, pegou o cesto de Moisés, viu que era uma criança bonita, deu-lhe o nome de Moisés, mas falou para que as pessoas que ali estavam: procure uma mulher entre as judias para cuidar deste menino. E de uma forma muito incrível, soberana, a mãe do menino foi chamada. E a mãe de Moisés, na casa do faraó, teve a oportunidade de cuidar do próprio filho. E Moisés, a Bíblia diz que então saiu para ir ao encontro dos irmãos, os filhos de Israel. E de repente acontecem todas essas cenas, algumas traumáticas, mas certamente Deus estava no controle. Veja o que diz o capítulo 7, verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E neste tempo, Deus te constituiu família, e a sua família é formosa aos olhos de Deus. Você sabia disso? A minha família é formosa aos olhos de Deus, porque Deus não faz as coisas dos avessos. Deus não cria as coisas de trás para frente. Deus faz as coisas no seu tempo, do seu jeito, do seu modo, e a minha família é formosa aos olhos de Deus. Será que você pode dizer isso? A minha família é formosa aos olhos de Deus? Vamos dizer isso juntos? A minha pode não ser na nossa compreensão, pode não ser pela nossa percepção, mas Deus, assim como percebeu que Moisés era formoso aos seus olhos, Deus sabe, porque Ele vê que a tua família é formosa para Ele. Mas vamos aprender algumas lições, e a primeira delas é que todos os episódios da vida
influenciam em nossa família. E eu peço que você, por gentileza, deixe guardado o texto de Atos e vamos lá para Êxodo capítulo 2. E eu quero ler, de fato, o registro histórico e quero extrair algumas lições, alguns versículos que nos dizem, por exemplo, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem. Moisés já tinha cerca de 40 anos, havia sido criado pela sua própria mãe. Não há registro de que Moisés passou necessidade. Ele foi criado dentro da casa do faraó, provavelmente comeu tudo do bom e do melhor. E agora, já homem, sai para desempenhar uma tarefa. Muito provavelmente em seu coração, Moisés saiu da casa dizendo: vou encontrar os filhos de Israel e vou ser libertador daquele povo. Dá-nos a impressão de que Moisés, mesmo neste episódio de sua vida, ele já tinha lá no coração. Talvez a própria mãe havia lhe dito: meu filho, nenhum dos teus irmãos tem o que você tem. Nenhum daqueles que são o nosso povo está tendo as regalias que você está tendo. Então, quando você sentir no coração, vá e liberte o povo de Israel da escravidão. Provavelmente Moisés cresceu com essa missão, cresceu com essa realidade em sua cabeça, firme no seu coração. E ele sai, e a Bíblia diz no verso 11 que ele já era homem. Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu próprio povo. E no versículo 12, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés já tinha 40 anos. Ele já sabia o que era um homicídio. Ele já sabia o que era ferir uma pessoa. E a Bíblia nos conta que ele olhou de um lado e de outro, como quem percebe se tem alguém vendo. Moisés reparou se alguém estava vendo, mas ele não percebeu que Deus estava vendo. Olhou para os lados, mas não olhou para Deus. Ficou preso na luta, ficou preso naquele episódio onde os egípcios estavam agredindo os israelitas, aquele que era o povo de Israel, os seus irmãos. E ele, tomado por essa fome de justiça, de querer ser o libertador, ele começou do seu jeito e do seu modo libertar o povo de Israel através de um assassinato. E a Bíblia diz que ele matou o homem e escondeu o corpo na areia, na expectativa de que não estivesse ninguém ali ao redor observando. É tempo de nós admitirmos que já matamos alguns egípcios em nossa vida. Quem sabe você já matou alguém, quem sabe não de forma física, ou quem sabe você já pagou o preço. Quem sabe você já matou as emoções de alguém. Quem sabe alguém matou as tuas emoções. Quem sabe você carrega no coração uma dor. Quem sabe você está escondendo na areia a tristeza de traumas da vida passada. E essa é uma lição que eu constantemente aprendo, que todos, sem exceção, todos os episódios da vida nos influenciam em nossa família. Todos, sem exceção. Desde a mais tenra infância, você vai acumulando no seu coração e na sua mente as alegrias e as frustrações. Você leva para o seu casamento a ausência, a falta, a dor, a angústia. Você leva para o seu casamento os traumas, o assédio que quem sabe você sofreu. Você leva para o relacionamento que você vive hoje as lutas que você enfrentou lá no passado. Mas na realidade nós estamos escondendo na areia aquilo que não é para ser escondido, aquilo que é importante para nós. Nós estamos como que escondendo para que ninguém perceba as nossas fragilidades. Mas nós precisamos reconhecer que existem alguns egípcios diante de nós. Existem alguns traumas que ainda não foram superados. Existem algumas dores que não foram vencidas.
nós estamos olhando para o lado, mas nós nos esquecemos que Deus está olhando para nós. E nós temos neste auditório psicólogas, psicopedagogas, e poderiam discorrer sobre os desdobramentos de um trauma na vida de um ser humano. E nós passaríamos aqui cerca de 1-2 horas ouvindo que existem consequências, marcas que são inseridas na alma, no coração, e você não consegue se desvencilhar disso. Está ali, a ferida está aberta, estamos tentando jogar areia em cima, mas esses episódios influenciam na tua vida. O teu relacionamento com o teu pai vai influenciar na maneira como você vai ser pai. O teu relacionamento com a tua mãe vai influenciar em como você é mãe. O casamento dos seus pais influencia sobre como você é enquanto relação conjugal. Tudo na vida tem desdobramentos, nós não podemos ser inocentes e perceber que os traumas do passado ficaram enterrados na areia. Não, vem à tona. E essa é uma segunda lição que nós aprendemos, que enquanto não tratamos, não temos autoridade espiritual. Enquanto não tratamos alguns traumas da nossa vida, nós não adquirimos autoridade espiritual para falar de determinados assuntos. E quando nós olhamos para o texto em tela, percebemos que no versículo 14 de Êxodo 2, um egípcio agora, no novo episódio da vida, no dia seguinte, ontem Moisés matou e enterrou na areia. Hoje ele está tentando apartar uma briga e o homem diz a ele: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Moisés agora está sendo confrontado pelo trauma de ontem. Moisés hoje estava sendo confrontado por algo que ainda estava aberto. Teve um episódio em sua vida recente que não foi tratado. Tem um episódio na vida de Moisés que está diante dele. E agora vem a acusação. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é pai. Algum dia os teus filhos te cobraram porque você exige que eles façam uma coisa que você não faz? Não me responda. Você que é mãe, algum dia já foi confrontada ao dizer: você fala, mas não pratica? Ou quem sabe você que ainda não é mãe, não é pai. Você que é jovem, adolescente, você que está me ouvindo nesta hora. Quem sabe os teus próprios pais um dia te disseram: mas você está indo na igreja, você está falando para eu fazer uma coisa que você não faz. Os copos estão embaixo da areia, mas a verdade estão bem aqui. Os corpos estão embaixo da areia, mas a realidade ainda dói. As pessoas ainda estão percebendo. E enquanto não tratamos algumas coisas na vida, não conquistamos o direito de dizer que vencemos. E eu sei, porque acompanho a vida de muitos de vocês. Algumas meninas que foram abusadas, seja sexualmente, seja moralmente. Há uma adolescente que, alguns anos atrás, o pai disse: você não presta. Estou acompanhando um casal que está à beira da separação. O filho do casal chuta o pai e diz: eu te odeio, porque você faz a minha mãe sofrer. Será que as lacunas no coração desse menino, será que serão preenchidas se o corpo ainda estiver lá enterrado na areia? Será que não existem momentos da vida onde nós precisamos cavocar e trazer o corpo para fora, aquilo que nos incomoda, aquela verdade que nós estamos enterrando? Existem pessoas que não superaram mortes, existem pessoas que até hoje não vivenciaram o luto, existem pessoas que até hoje não conseguem perdoar o agressor, perdoar alguém que fez sofrer no passado, pessoas que já passaram por divórcio não conseguem perdoar o ex-marido ou a ex-mulher, filhos que não conseguem perdoar os pais, porque fizeram sofrer as dores de um divórcio, de uma separação. Olhe bem para mim. Eu quero falar ao teu coração. Eu estou falando do meu coração para o teu coração. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E vocês não sabem o quanto é difícil nós entoarmos canções, nós ouvirmos comemorações,
Neste dia que para mim ainda é um dia que gera dor em minha alma. Eu sou filho caçula, tenho 2 irmãs mais velhas, eu era o filho mimado. Minha mãe morreu, eu perdi o chão, era um adolescente. Meu pai, de mãos grossas, trabalhador, trabalhou na roça, trabalhou como pedreiro, terminou a vida, aposentou-se como marceneiro. Não consegue dar um abraço caloroso, como eu, por exemplo, aprendi a dar no Danielzinho. Mas nem por isso não me amava. Me amava do seu jeito, mas eu sentia a ausência de minha mãe. Não conseguia ser feliz em meus relacionamentos com meninas. Não conseguia. Parecia que havia um furo, um buraco em minha alma. E um dia conversei com um professor de seminário, que era psicólogo. E conversando para ele, eu disse com certa naturalidade, porque fazia parte da disciplina conversar com o professor. E eu como que com naturalidade dizendo, eu não consigo namorar por muito tempo, não consigo confiar, não consigo me entregar. E fui dizendo para ele dos meus dissabores em minha vida emocional. E um professor alemãozão, ele disse com segurança, olhando nos meus olhos: você é um galanteador, mas você precisa perdoar a mamãe. Aquilo me pegou no contrapé. Aquilo me pegou de jeito. Havia um corpo enterrado na areia. E eu disse a ele: professor, a minha mãe é uma santa, o senhor não sabe o que está dizendo. Ele disse para mim: a mulher que você mais amava te deixou. Se você não superar essa dor, você não vai ser feliz jamais. Quem sabe hoje seja o dia de você desenterrar esse egípcio que está te enfrentando. Quem sabe hoje seja o dia de cavocar e tirar e ver a realidade como ela é. Existem algumas dores que estão aí. Você que é adolescente, você que está transitando os teus sentimentos, tem dor aí dentro. Tem mágoa, tem angústia. Você que está se entregando a vícios, você que não consegue se desvencilhar de certas práticas ruins da tua vida, existem traumas por aí, existem egípcios embaixo de areia. Se todos os episódios da vida influenciam em nossa vida, enquanto não tratamos, principalmente aqueles mais traumáticos, não conquistamos autoridade espiritual para dizer: eu estou vencendo as minhas dores. Nós vencemos quando enfrentamos, nós vencemos nem sempre quando superamos, mas a vitória começa a ser uma realidade quando eu olho para o problema e digo: eu sei quem você é, mas eu vou te vencer. Custe o que custar, passe o tempo que passar, meu problema, eu vou te vencer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você não conquista, se você não consegue falar para o seu filho sobre obediência, reflita: será que você conquistou a autoridade espiritual para falar sobre obediência? Se você não consegue ter a admiração dos seus pais, será que você gerou admiração para isso? Se você não consegue perdoar alguém, você algum dia vai conseguir falar para que alguém perdoe você? Você que não consegue amar, será que você superou o trauma de não ter sido amado um dia em sua vida? Moisés foi para o deserto. Moisés fugiu. Versículo 15 diz que ele foi para a terra de Midian. Sentou-se junto a um poço. E ali ele começou a pensar naquele egípcio embaixo da areia. E aqui começa a história de restauração deste homem. E uma terceira lição que eu aprendo é que Deus transforma traumas em experiências de aprendizagem. Porque logo no versículo 17, a Bíblia diz que vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés estava agora na terra de Midian, e algumas mulheres vieram pegar água no poço para dar ao rebanho. E certos pastores que por ali estavam, começaram a enxotar as mulheres, porque a mulher não tinha benefício, não tinha privilégio naqueles dias. E os pastores que ali estavam começaram a enxotar as mulheres. Vão embora, o gado que passe sede, vocês não vão pegar água aqui. Moisés se lembrou do egípcio na areia. Moisés lembrou, aprendeu certas lições. E aquilo que foi trauma agora é experiência. E ao invés de matar os pastores,
ele disse ali no versículo 17: Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. A Bíblia nos conta que Moisés não matou os pastores. Moisés inverteu. Ao invés de agredir, ele defendeu, porque ele descobriu o valor humano. Não apenas defendeu a mulher, não apenas defendeu as mulheres, mas deu de beber ao rebanho. Quando nós aprendemos o nome do egípcio que está embaixo da areia, nós transformamos aquilo em água que mata a sede. Nós transformamos aquilo em experiência que pode libertar as vidas. Quando você supera um trauma da sua adolescência, quando você entra para o casamento, você está levando vitórias consigo. Aquilo que era dor, aquilo que foi rancor, aquilo que foi sepultado, você pode sim, numa nova etapa da sua vida, transformar aquilo em aprendizagem e dizer: eu conheço a dor disso, por isso eu não vou passar mais. Eu vou dar de beber, eu vou defender o ser humano que está ao meu redor. Moisés matou, Moisés agora defende, Moisés agora sacia a sede de um rebanho inteiro. Moisés começa a ser de fato um libertador. Nós não conseguimos libertar as pessoas de suas cadeias enquanto estamos nós mesmos presos nessas cadeias. Nós não conseguimos passar remédio na dor de forma eficiente para sarar, sem que nós também estejamos passando isso em nossas feridas, em nossas dores. E como é bom você perceber um ser humano cujo pecado, cuja limitação está diante dos olhos, mas este homem, essa mulher está lutando contra esse problema, lutando contra essa limitação. Eu e a Camila, nós temos nossos momentos difíceis. Eu não sou perfeito, ela também não é. Mas eu louvo ao meu Senhor quando percebo a minha esposa superando os seus limites. Eu louvo ao meu Senhor quando eu vejo a minha esposa lutando contra aquilo que foi trauma um dia em sua vida. Assim como eu sei que ela se alegra em perceber quando eu luto com os meus problemas, quando eu luto comigo mesmo. E é assim que a família vai sendo edificada, assim que o casamento vai sendo aperfeiçoado, quando nós juntos vamos transformando traumas em aprendizagem. Você se lembra de quando você era criança? Você se lembra de uma dor muito profunda que você sentiu? Quem sabe você não está conseguindo trazer a memória, mas quem sabe você traz consigo as dores deste momento. Você leva consigo para o casamento. Você leva consigo essas dores para a maternidade, para a paternidade. Mesmo que você ainda não esteja na fase adulta, eu estou olhando aqui para jovens, adolescentes. Aquilo que você viveu ontem pode ser um fantasma hoje. Mas vamos juntos, diante do Senhor, transformar a dor em alegria, a frustração em conquista, a experiência em aprendizagem, para que hoje eu seja alguém melhor do que eu fui ontem. Não é possível que você está vendo algumas coisas, o teu coração duro. Não é possível que as pessoas estão dizendo: meu irmão, você não pode ser assim. Não é possível que você não perceba o sofrimento que você está causando às pessoas que estão ao teu redor, porque você não aprende nunca uma lição. Deus é o Deus de todas as coisas, é o Deus dos impossíveis, é o Deus que transforma tudo, é o Deus que faz de um homicida alguém que liberta e dá de beber. Volte por um instante lá em Atos, e eu quero com isso trazer uma quarta lição. Moisés, depois disso, passou a ouvir Deus e obedecê-lo. Capítulo 7, verso 31 de Atos nos diz: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Quando começamos a virar algumas páginas da nossa vida, superando traumas do passado, nosso ouvido começa a ficar mais aguçado. Parece que existem alguns traumas que tampam o nosso ouvido, que cegam a nossa visão. Tem algumas dores não superadas que não nos permitem enxergar a realidade como ela é. E com isso, às vezes, nós somos cego, surdo, mudo. Nós somos, às vezes, como que paralíticos, que não conseguem caminhar, que não conseguem evoluir, que não conseguem superar.
Moisés, porque aprendeu com aquele episódio do passado, deu de beber ao rebanho, defendeu aquelas mulheres. Sabe o que aconteceu? Entre aquelas mulheres estava Zípora, filha de Jetro. Esta mulher casou-se com Moisés. Em meio a traumas, Deus lhe concedeu um casamento. Em meio a traumas, Deus te levou a casar-se com quem você está hoje. Em meio a traumas, você concebeu. Em meio a dores, você se tornou pai e mãe. Em meio a dores, você está continuando a sua vida, porque o deserto às vezes hoje, é amanhã, foi há 20 anos atrás, foi há 40 anos atrás, e os desertos vêm e vão. Nós não podemos dizer, eu já passei pelo deserto, nunca mais vou passar. Porque hoje você com 12, 13, 15, 18 anos pode enfrentar um deserto. Mas eu posso te garantir, meu irmão, você que é jovem adolescente, quando você casar você vai enfrentar desertos. Quando você for pai e mãe você vai enfrentar desertos. Quando você for avô, avó, você vai enfrentar desertos. No trabalho, na igreja, em todas as áreas da nossa vida nós encontramos desertos. Ou nós transformamos isso em aprendizagem, ou nós vamos continuar matando egípcios. Deus agora passa a falar com um homem que está experimentado. Deus agora é ouvido. Deus se manifesta numa sarça que pegava fogo. Moisés olhou a sarça. Moisés viu o poder de Deus. Existem alguns traumas que nos impedem essa maravilha. Atos 7,31 diz que Moisés, diante de uma visão, Moisés viu, Moisés ouviu a voz do Senhor. Isso não é incrível? Vamos voltar para Êxodo. Volte lá para Êxodo agora no capítulo 3, versículo 4. Êxodo 3,4 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Quem sabe naquele momento onde havia um homem enterrado na areia, Moisés já estava sendo chamado. Quem sabe naquele instante, Deus já estava chamando Moisés, Moisés, mas ele ainda estava surdo. Ele não via a sarça queimar. Mas quando ele começa a superar, quando ele começa a vencer, quando ele começa a virar páginas, Deus vai mexendo, Deus vai tratando. E agora quando Deus diz: Moisés, Moisés, ele ouve e ele diz: eis-me aqui. Agora nós estamos diante de um homem experimentado. Agora nós estamos diante de um homem sensível. Nós estamos diante de um homem que ouve, de um homem que diz: eis-me aqui. Você tem prazer quando percebe Deus ouvir com você, Deus falar com você? De que jeito que Deus fala com você? Você identifica a voz de Deus falando ao teu coração? Quem sabe pode ser uma voz audível. Quem sabe seja um sonho. Quem sabe Deus esteja falando através da sua família, através das circunstâncias. Mas Deus fala. Deus não é mudo. Deus não é uma imagem que nós adoramos, inerte, mumificada. Não, Deus é vivo. Deus fala. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos conta, Deus fala. A Bíblia nos revela, Deus fala. A grande diferença é que nem sempre ouvimos. Deus está falando com você nesta noite. Você está ouvindo? Você está vendo a sarça queimar? Você está ouvindo Deus te chamar? Ou você ainda está preso? Ou você ainda não quer? Ou você ainda não tem coragem de dizer: eis-me aqui? Depois de passar pelo trauma, Moisés aprende, cresce, encontra um amor e agora ele está pronto. Em quinto e último lugar, a família é formosa para Deus, pois Deus tem propósitos para ela. E quando Moisés, no versículo 4 de Êxodo 3, diz: eis-me aqui, Deus continua falando. E ele chama Moisés para perto. Versículo 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus agora fala com Moisés, um homem experimentado,
passou pelo deserto, passou pelo fogo, ele agora está diante do Senhor, mas Deus fala: peraí, é aí que você tem que estar, é aí que você tem que estar, e tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar aí, onde você está, é terra santa. Sabe o que eu aprendo? Sabe como que eu aproprio esse texto para mim? É como se Deus dissesse: é aí, onde você está, este lugar que você está é terra santa, esta família que eu te coloquei é terra santa. Você é pai e você vai ser santo, você é mãe e você vai ser santa, você é filho e você vai ser santo, porque esta terra é santa. A tua família é formosa para os meus olhos, eu te quero aí, exatamente fazendo o que você está fazendo. Mas tire as sandálias, dispa-se, esteja de corpo e alma descalço, sinta o calor, sinta a sarça, ouça o que eu estou dizendo, obedeça, porque é aí, onde eu te coloquei, é aí que eu vou te usar, é aí que eu tenho projeto, é aí que eu tenho propósito. A família é formosa para Deus, e eu quero contar com você para concluir o meu projeto. Isso não é incrível? Tire as sandálias dos seus pés quando você for se dirigir aos teus filhos. Tire as sandálias dos seus pés quando você for se dirigir ao seu marido, à sua esposa. Tire as sandálias dos teus pés quando você realmente estiver diante da tua família, porque este lugar é santo, é formoso e Deus tem propósitos. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quando Moisés obedece, ele diz: eis-me aqui. E Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. O povo está lá cativo na terra do Egito. Você é o meu representante, você é o meu libertador. Eu vou te enviar lá para o Egito para você falar com o Faraó. Deixe o meu povo ir. Moisés então fala: mas quem sou eu? Quem sabe nessa noite você está dizendo: quem sou eu para ser um instrumento na minha casa? Não sei falar, não passo de uma criança, não conheço a Bíblia, tenho 15 anos, tenho 20 anos, não conheço, não tenho uma experiência. Quem sou eu? Quem sabe nesse instante você está se perguntando: quem sou eu para abençoar a minha família e dizer a ela que ela é formosa para os olhos de Deus? Veja comigo o versículo 12. Deus te responde: eu serei contigo. O projeto é dele, a família é formosa para os olhos dele. Ele vai estar contigo, meu irmão. Ele vai te capacitar, minha irmã. Ele vai te dar força. Ele vai simplesmente porque Ele é Deus. E eu quero concluir. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O grande eu sou, aquele que era, aquele que é e que há de vir, e está dizendo: o eu sou me enviou. Quem sabe se você se pergunta: eu vou ser luz nas trevas, eu vou abençoar a minha família, mas no seu coração você diz: Deus é comigo, e Ele está me dizendo: o eu sou me enviou. O eu sou tem projetos. E por último, voltando para Atos 7, 35, 36. A este Moisés, este, não aquele, este, o experimentado, o amadurecido, este sensível, que ouve, que vê, que se dispõe, este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este, sim, a este, limitado, pobre, desfalecido, com homicídios no passado, sim, este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Sim, este Moisés, sim, você, com toda a somatória de lutas do passado, você, esta, é com você que Deus está falando. É você que vai ser o libertador da tua família.
É você quem Deus vai colocar um anjo, o mesmo anjo que teve na sarça ardente, é o Deus que acompanhou Moisés para sair com o povo livre do Egito. É este o Deus a quem nós servimos. Estes são os anjos que estão ao nosso dispor. A esta, é você quem vai ser o libertador da tua casa para a glória de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor.